Quando ouvimos falar em faraós, certamente que lembramos das pirâmides do Egito e dos túmulos cheios de riquezas e segredos de um povo muito desenvolvido. Mas vocês sabiam que existiam faraós negros? Na terra de Cush existiu uma civilização muito desenvolvida. Essa civilização era governada por reis negros que fizeram a terra prosperar e que governaram ao longo de vários séculos antes de Cristo. Estes reis estudavam os mistérios da África, adoravam apenas um deus, Amon, e seguiam as leis de Ma'at. Ma'at é a deusa da verdade, da justiça, da retidão e da ordem. É a deusa responsável pela manutenção da ordem cósmica e social na religião egípcia. A antiga Núbia, outro nome dado aos Cush, é a religião situada no vale do rio Nilo, que atualmente é partilhada pelo Egito e pelo Sudão. Ela também era conhecida como Land of Ham por egípcios, líbios e alguns outros povos, e também foi apelidada de Etiópia pelos gregos e romanos e alguns escritores do século XIX e XX. Novas descobertas arqueológicas revelaram que a linhagem do Antigo Egito tinha origem a partir da Etiópia, passando por Núbia até chegar a Kemet, o atual Egito. Estas descobertas vieram contrariar os estudos acadêmicos que existiam e que salientavam que todas as grandes civilizações eram oriundas do Egito e da Mesopotâmia. Mas os testes de DNA não deixaram margem para dúvidas acerca da verdadeira origem. Os egípcios não foram a primeira grande civilização e a origem do Egito está ligada à África da Antiguidade. O primeiro faraó foi Alara, de 790 a 760 a.C. Alara foi o primeiro a unificar a parte norte do Egito, estabelecendo Napata como a capital religiosa em Núbia. Pai e fundador da 25ª dinastia, o seu reinado durou 30 anos. Como fundador da dinastia, também estabeleceu uma regra matriarcal em que as irmãs eram oferecidas aos deuses. Escolhida como a esposa de Deus, Amenirdes I era filha de Katia e irmã dos futuros faraós Pié e Shabaka. Somente as mulheres podiam lidar com as políticas econômicas e com os poderes da religião na África Antiga. O facto de poderem desempenhar este papel, embora anos mais tarde passasse a estar reservado apenas a homens, colocava as mulheres e os faraós em posição de igualdade e eram quase tão poderosos como um papa ou um presidente nos dias de hoje. As adoradoras de Amon faziam um juramento de celibato e era esperado que adotassem uma filha que seguisse o seu caminho. Em cada dinastia nova era escolhida uma princesa de sangue real para ser a mulher de Amon. Ela era adotada pela adoradora divina e ficaria com essa função até a morte, independentemente da situação política. As mulheres tinham um papel muito importante na antiguidade africana e eram elas que escolhiam o sucessor através da adoção. Amenirdes I tinha muito poder. Ela era rica e foi a conselheira política de 5 dos 7 faraós da 25ª dinastia. O irmão de Alara, Katia, governou o Egito entre 760 até 747 a.C. O seu período de governação ficou marcado por um Egito em constantes revoltas e destruição. No entanto, Katia conseguiu reunificar o norte e o sul do Egito, estendendo seu poder desde Aswan. E eu vou aproveitar um momento para me desculpar porque eu tenho dito Katia, mas o certo é Casta. Os vídeos que eu e a minha equipa postamos aqui no canal são vídeos que precisam de horas diárias de estudo, pesquisa, tradução, edição e por causa disso nem sempre dá tempo para estudar a pronúncia correta de cada nome e eu espero que vocês entendam e que consigam dar um desconto. Continuando. O reino de Núbia era poderoso e tinha uma aliança com o exército da Etiópia. O faraó Casta também era conhecido pela sua capacidade de julgar bem as coisas. O filho de Casta, o faraó Pié, governou a parte superior e inferior do Egito a partir de Tebas. Ele governou desde 747 até 712 a.C. A ele foi atribuído o crédito da reconstrução das pirâmides para serem túmulos da realeza. Também foi muito generoso com os arquitetos e os engenheiros que renovaram os templos antigos ao longo do império. O irmão de Pié, Shabaka, foi o próximo faraó e alterou a murada real para Mênfis, na zona superior do Egito. Governou entre 712 a 698 a.C. Ele deu continuidade à tradição da sua família e promoveu a harmonia e a cultura em Kemet, que era o Egito. Ficou conhecido por requerer traduções e reconstruções de textos religiosos de outras épocas mais antigas
antigas da história. O faraó Shebitku era filho de Pié e, apesar de não haver muitos registros acerca do seu reinado, ele governou entre 698 e 690 a.C. Existiu ainda Tarhapa, que governou entre 690 e 644 a.C. O seu reinado ficou marcado pelo crescimento da agricultura e pelas enchentes do rio Nilo. Ele deu muito valor à arte e ofereceu muito ouro ao templo de Amon. Foi descoberta uma estátua deste faraó 2500 anos depois no Sudão. Tantamani foi o último faraó da 25ª dinastia e governou entre 664 e 657 a.C. Ele era filho de Shabaka e sobrinho do seu antecessor. Ele foi o responsável pela reocupação do Egito depois de derrotar os assírios. No entanto, os assírios regressariam mais fortes e conseguiriam reconquistar o Egito partindo do sul em direção a Tebas. Os assírios incendiaram e destruíram por completo a cidade de Karnak. Esta reconquista terminou com o controle dos núbios, que durou cerca de 150 anos, deixando muitas marcas e influências na cultura egípcia até hoje. Psamtik II foi o terceiro governante da 26ª dinastia e destruiu deliberadamente todos os monumentos pertencentes à dinastia anterior. Depois disso, ele enviou um exército para a Núbia em 592 a.C. para apagar todos os vestígios daquele reinado. Em 2003, foram descobertas no Sudão 7 estátuas de granito que retratavam os faraós egípcios conhecidos como os reis de Cush. A descoberta aconteceu através de escavações no rio Nilo e as estátuas representavam os faraós Tarharpar, Os nomes estão na tela, aproveitem e deixem like. Continuando, os arqueologistas comentaram que as estátuas pareciam ter sido escondidas propositadamente, e embora grande parte das pessoas associe o Egito a Tutankhamon, Nefertiti e a Cleópatra, há muito a agradecer aos faraós negros do reino de Cush. É muito importante conhecermos cada vez mais sobre a história e sobre as pessoas que fizeram história. A África não foge à regra e há muita coisa para descobrir e contar. E a pergunta de hoje é se vocês já tinham ouvido na escola ou qualquer outro lugar que existiram também faraós negros. Deixem aqui nos comentários e vamos debater sobre isso. Ngami sakirila kia vulumuku taloki kalakalukiami.